Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, queridos, estamos já começando a nossa escola bíblica, nossa escola dominical. Hoje vamos falar sobre dois profetas menores do Antigo Testamento. E já estamos na reta final do nosso panorama bíblico do Antigo Testamento. Hoje falaremos sobre Jonas e Miqueias. No nosso próximo encontro, nossa próxima aula, falaremos sobre mais 3 profetas e terminaremos então com a última aula depois, com os últimos 3. E assim fecharemos em janeiro ainda os profetas menores. E então todo o nosso curso, praticamente, de panorama do Antigo Testamento. Então, você também que nos acompanha pela internet, que Deus também te abençoe com o conteúdo de nossa aula de hoje. Então falaremos hoje sobre Jonas e Miqueias para hoje. E nós vamos fazer o panorama e análise também desses 2 profetas. Apenas levando em conta de que a história do profeta Jonas nós já conhecemos bastante. Aqueles que, inclusive, já se converteram desde a infância, já ouvem a história de Jonas, o missionário fujão, Aquele cara que fugiu porque não queria pregar o evangelho para Nínive, e fugiu para Tarsis. A gente já conhece bastante a história. Foi, inclusive, a primeira história contada no Brasil pela dona Sarah Calley, numa escola bíblica dominical para crianças. Na primeira aula inaugural, foi a história do profeta Jonas. Então, já conhecemos bastante essa história, não vou me deter muito nela. Eu vou dar um pouco mais de ênfase em Miqueias, que é mais desconhecido nosso, e também vou dar mais ênfase a Jonas, lá na parte dos comentários e aplicações mais práticas. Muito bem, então temos aí a palavra Jonas, o nome Jonas. O seu nome significa pombo em hebraico, Ioná, pombo em hebraico, pomba. Este é, na verdade, o melhor símbolo para o seu ministério profético, levando a mensagem de paz a Nínive. Só que ele não queria levar aquela mensagem, ele queria que Nínive fosse completamente julgada por Deus e não perdoada, como de fato aconteceu, e o motivo é bastante conhecido nosso também. Nínive era de fato a capital do Império Assírio, um império pecador, um império completamente pagão, violento, inimigo mortal de Israel. Por isso que Jonas não quis que aquele povo tivesse a chance de se arrepender. Porque antes de falar para Nínive, Jonas já falava para o seu público, para o povo do Reino do Norte, o Reino de Israel. E então, para esse povo, Jonas falava de perdão, de restauração, falava da graça de Deus. Para Nínive não queria dar essa mensagem. Olha que interessante. Bom, temos aqui um pouco sobre o autor. Ele é o próprio Jonas, é um livro escrito na terceira pessoa. É um personagem verdadeiramente histórico e não ficcional.
Então, portanto, ele de fato viveu em Gat-Hefer, aldeia situada mais ou menos a 3 quilômetros a nordeste de Nazaré, em Israel, o Reino do Norte. Tá bom? Bom, o tempo da ação, você pode ver com calma aí, você também conhece bastante, ele atuou no tempo do rei Jeroboão II, era, portanto, um reino de bastante tranquilidade, era um reino com bastante paz também, não tinha tantas guerras na época, era um reino que estava numa situação boa, uma situação de tranquilidade. E uma situação de tranquilidade, às vezes, Deus faz algum rebuliço para poder quebrar aquela aparente tranquilidade e trazer o povo a se consertar perante Ele. Nem sempre a ausência de problemas é sinal de bênção. Tá? Nem tudo que reluz é bênção. Guarda isso na sua cabeça. Nem tudo que reluz é bênção para a sua vida. Às vezes, é algo aparentemente bom, tem toda a cara de ser bênção, de ser coisa boa, mas de repente não é essa bênção toda. Não é? E de fato, né, o verso-chave de Jonas, capítulo 3, versículo 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ele foi, inclusive, abocanhado pelo peixe, permaneceu vivo no ventre do peixe durante aqueles 4 dias e 4 noites, e então ele foi levado pelo peixe até Nínive, e não para Tarsis, onde ele queria fugir, e de fato ele ali conseguiu pregar a palavra apesar de tudo. E o tema do livro é a misericórdia de Deus, que Jonas tanto queria deixar de lado. Tá? Então, essa parte do conteúdo de Jonas, eu vou estar pulando, porque vocês já conhecem bem, a gente não precisa trazer tantos detalhes sobre Jonas, porque é uma história que conhecemos bem. Vamos pular aqui um pouco, vamos chegar até a parte da divisão do livro, que é bem simples. Pronto, divisão do livro. Ele é dividido em 4 capítulos, olha só como é fácil, né? E cada capítulo desse é um checkpoint na história de Jonas. Então, o primeiro capítulo, Jonas foge. Deus manda ele para Nínive e ele foge para Tarsis, que é o extremo oposto de Nínive. Ele vai para o lado oposto, querendo fugir de Deus. No capítulo 2, Jonas então é engolido pelo peixe. O povo diz aí que é baleia, mas é difícil se engolir essa. Não é? O peixe engoliu Jonas, mas a gente não engole que seja baleia. Provavelmente não era baleia, porque por razões anatômicas ali, a baleia não tem garganta suficiente para passar um ser humano inteiro pela garganta dela. Algo parecido com isso. Então era um grande peixe. Ficamos então com essa verdade. Jonas, então no capítulo 3, prega em Nínive. Finalmente ele prega a contragosto, não querendo pregar, como diria o Chaves, sem querer querendo, mas ele prega, certo? E no capítulo 4, então, Jonas é exortado quando ele recebe lá aquela situação da boboreira. Ele fica chateado por causa da boboreira e Deus dá uma grande lição a Jonas, então, para que ele possa aprender que, de fato, se ele teve compaixão por uma boboreira que dava sombra para ele, ele não plantou, não fez nada, apareceu de repente, e de repente morreu também, como é que Deus ia largar de mão, ia tratar de qualquer jeito um povo que ele criou, apesar de ser um povo pagão, um povo que adorava a deuses falsos, mas ele criou. Então Deus teve sim compaixão por Nínive, ainda que tenha sido uma compaixão temporária, porque ele havia criado o povo de Nínive, não é? Ele investiu a criação divina também sobre Nínive. Então, Deus então fala para ele, olha, eu tenho compaixão sim, porque eu criei esse povo, apesar de ser um povo pagão, não é? E de fato, Nínive mais tarde, na sua história, ela novamente se distanciou de Deus, apesar do arrependimento nacional ali na época de Jonas, mais à frente, Nínive, de fato, é destruída, como Jonas queria. No final das contas, a vontade de Jonas foi feita.
não é? Só que não na época que ele quis que acontecesse. Deus está no controle de tudo, é a grande lição, que vamos falar mais à frente. Deus está no controle de todas as nações da terra, não apenas do seu povo Israel, mas também em todas as nações gentias, pagãs, enfim, todas as nações, Deus está sob o seu controle. Tá bom? Muito bem, passando para Miqueias. Vamos nos deter um pouco em Miqueias, porque ele é um ilustre desconhecido nosso, né? Quem foi Miqueias, então? O nome Miqueias significa quem é semelhante a Jeová? A pergunta. A expressão que aparece também em Miqueias 7, versículo 18. Ou seja, ele usa a expressão que deu origem ao seu nome, ao nome do profeta. O autor é o próprio profeta Miqueias, morador da cidade interiorana de Morastite, 320 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, na fronteira com a Filistia. Isaías pregava em Jerusalém, capital de Judá, entre os nobres e palacianos. Como nós já sabemos, Isaías pregava para as pessoas de posses, né? Pessoas que estavam lá no palácio. Oséias pregava ao norte, em Israel, nós também já vimos isso, e Miqueias entre o povo do sul. Porém, a sua mensagem dirigia-se tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul. Ok? Então, Miqueias pregava para o povão, não apenas as pessoas abastadas lá no palácio, mas pregava para o povão no reino do sul, mas a sua mensagem alcançava tanto pessoas do reino do norte quanto do reino do sul. É importante você se lembrar disso, ok? A data da escrita, 730 a 725 a.C., provavelmente. Tempo da ação. No versículo 1 do primeiro capítulo, o profeta informa que o seu ministério se deu durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, reino onde morava. E este período compreende aproximadamente entre 750 a 700 anos antes de Cristo. Próximo aí, o versículo-chave. Versículo-chave. É o capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Então já temos aqui nesse versículo-chave o mote principal da mensagem de Miqueias. Ele falava também, principalmente, sobre justiça social. Aí vem ao encontro do que o pastor Hidauro pregou ainda agora aqui de manhã, falando para nós sobre a necessidade das ofertas apresentadas aos irmãos mais pobres. E justamente é esse o tema que Miqueias trata, principalmente em seu livro, e que é um dos temas também que levou o reino do norte, tanto quanto o reino do sul, a serem levados para o cativeiro. A questão da negligência na ajuda aos pobres. Tá? Isso aqui é algo importante. Deus realmente leva a sério esse pensamento, essa atitude. O tema de Miqueias, o julgamento de uma liderança corrompida. E não é liderança de igreja, não, apenas não, porque aqui entenda que o povo era nacionalmente dedicado a Deus. Essa ideia de a sociedade é laica e apenas os religiosos é que tem que se cuidar da religião, isso é coisa moderna, coisa nossa, do Ocidente. Na época bíblica, no Oriente, naquele período, religião estava atrelada à vida social, à vida normal das pessoas. Tá? Todo mundo tinha esse compromisso, especialmente o povo de Israel, tinha esse compromisso de servir a Deus no seu dia a dia. Então você percebe aqui o quanto Deus estava cobrando do povo uma atitude social que estava faltando. Ok? E o povo devia a Deus, então, esse cuidado, esse ministério, né, de ajuda aos pobres. Muito bem. Conteúdo de Miqueias. Miqueias vive e profetiza no reino do sul, em Judá, mas sua mensagem dirige aos dois reinos porque viveu momentos semelhantes, momento de cativeiro. Miqueias era homem humilde do povo
de formação não tão nobre, culta e palaciana quanto Isaías, e talvez por isso, embora contemporâneos, notamos diferenças em suas mensagens. De fato, Isaías tem uma linguagem na língua hebraica muito polida, uma linguagem bastante erudita, porque ele estava acostumado a essa linguagem do palácio. Já Miqueias não, Miqueias, com a maioria dos profetas, ele era do povão, né? Então ele falava a linguagem muito popular, a linguagem do povo mesmo, né? Isaías falou, deixa eu ver se eu estou aqui, adiantar aqui. Isaías falou sobre os inimigos externos de Judá, estendendo a eles a palavra de juízo e condenando alianças políticas que contrariavam o Senhor. Então temos aqui questões políticas que afetavam a vida espiritual do povo. Tá? Às vezes a gente fica com essa ideia, né? A minha visão espiritual é uma e o meu compromisso social, no meu trabalho, na sociedade, o meu compromisso em votar ou deixar de votar, se eu confio ou não confio em determinado político, isso está distanciado da minha vida espiritual. Não, não está. O ser humano é um todo, ele é completo. Então, todas as áreas da vida do ser humano importam para Deus. Deus também está interessado no modo como nós atuamos ou não para ajudar a organizar, a reequilibrar as questões também da sociedade. Então é muito importante, e Deus leva isso em conta, o modo como você está lidando com a sua visão de mundo aqui na Terra, inclusive sua visão política. Deus também leva isso em conta. Tá? Muito bem. Miqueias e Isaías, ao lado de suas palavras de juízo, anunciaram a vida futura do Messias, o qual, dizer de Miqueias, traria paz. Então, Isaías é o principal profeta messiânico, é o mais completo profeta messiânico. Mas Miqueias também trouxe revelações importantes sobre o Messias que nós veremos mais à frente. A lista de pecados condenados por Deus, segundo Miqueias, era longa, e você pode ver aqui nos capítulos 2, 3 e 7. Tá bom? Tem vários versículos aí, que são listagens dos pecados que estavam ali, ó, Deus esticando cada um deles para então definir que tinha que levar para o cativeiro. Tá bom? Tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Ok? Tudo estava sendo equacionado ali para Deus, então, tomar essa decisão soberana de levar o povo para o cativeiro. O Reino do Norte já estava condenado e sem possibilidade de cura. O Norte já era, né? Como de fato aconteceu. O Reino do Norte não teve remanescente fiel. Esta contaminação também atingiria Judá, a contaminação, mas não a condenação total, geral, tá bom? Judá teve esse remanescente fiel, que é o povo judeu que vive ainda hoje. Todos eles são descendentes do reino do sul, de Judá, desse remanescente fiel. A profecia de Miqueias foi dada há mais de 140 anos antes do seu cumprimento. Tá bom? Muito bem. Miqueias chamou o povo a um diálogo com Deus, que é misericordioso, mas também é o justo juiz. E aqui é interessante, a linguagem que aparece ali, você vai ver no capítulo 6, principalmente, a linguagem é de uma demanda judicial. E quem está chamando o povo para uma demanda judicial é o próprio Deus. Deus entra em demanda judicial contra o seu povo. É interessante essa figura de linguagem que aparece ali em Miqueias, né? Então, Deus está chamando o seu povo a esse diálogo, a essa demanda judicial, para poder enquadrar o povo judicialmente no pecado e, então, justificar a condução desse povo para o cativeiro. E aqui entra esse distanciamento, né, que às vezes a gente faz do Deus amoroso e do Deus justo. Não há distanciamento entre justiça e amor. Ambas essas qualidades, esses atributos divinos, fazem parte
do ser de Deus. Não há dicotomia nisso. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que age com justiça e requer a justiça. Entendeu? Então, essa distensão que a gente acha que tem, não existe no ser de Deus. Deus é aquele que cobra a justiça e ao mesmo tempo ama, e Ele próprio equaciona esses tipos de atitudes para com o seu povo. Tá bom? Miqueias completou a sua mensagem com o anúncio da vinda do Messias, no capítulo 3, o qual implantará o reino de paz e justiça sobre aqueles que pertencem a Israel. E não apenas a Israel, mas para o mundo inteiro também. Mas é claro, Miqueias ainda estava focado no povo escolhido, o povo de Israel. Tá? Divisão de Miqueias. Se divide em 3 partes aqui. Primeiro, ouçam todos os povos, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 13. Então, a profecia é direcionada aos povos em geral, para começar. Depois ele fala aos líderes de Israel e Judá. Ouçam os líderes do capítulo 3 ao 5, versículo 15. E depois, ouçam montes, do capítulo 6 ao capítulo 7, que é uma figura poética, uma figura de linguagem poética, aplicado também a Israel e Judá. Tá bom? Então, vimos aqui de modo panorâmico Jonas, um pouco mais rápido em Jonas, porque nós conhecemos bem a história, e Miqueias, que a gente conhece um pouco menos. Tá? Agora vamos para a parte da análise. E nessa parte da análise vamos abordar tanto Jonas quanto Miqueias, porque é aqui que vem a nossa reflexão. Aqui é que vem a abordagem desses 2 profetas para nós hoje em dia. Jonas, Adão e Jó são os personagens bíblicos mais inverossímeis a olhos humanos, naturais, tá bom? Especialmente aquele que é ateu, aquele que quer contrastar a fé, que quer contradizer a fé, ele vai usar isso. Poxa, mas será que Jonas foi mesmo engolido por um peixe? Que história é essa? Isso é história inventada, isso não tem nada a ver com a realidade. Ou Jó também, né? A história de Jó, que papo é esse? O mesmo Adão e Eva, né? Lá no Éden também. Isso, para os críticos da fé cristã, isso cheira a mitologia, entendeu? Não tão diferente assim das mitologias greco-romanas e de outros povos pagãos também. Só que, para nós que temos a fé, que seguimos a Bíblia relata esses fatos, esses personagens como reais. Então, para a gente, fica essa lição de que são personagens reais. Inclusive Jonas, com a história de que ele foi engolido por um peixe. E às vezes a gente é até enganado pelos desenhos, né, dos livros infantis, desenhos animados na televisão, filmes, que aí bota lá o Jonas, no vento do peixe, aquele ventre enorme, né, parece uma sala do tamanho como a igreja aqui, né, o templo da igreja. E Jonas lá no cantinho, lá com medo, chorando lá, orando para Deus. Não era assim. O peixe era grande, mas seu estômago não era tão grande assim. Como que Jonas provavelmente ficou essas 4 dias e 4 noites no ventre do peixe, embrulhado lá no estômago dele, todo apertado, talvez até com dificuldade para respirar, muito provavelmente. O cheiro não devia ser coisa boa. Você já foi na peixaria? Já sentiu o cheiro da peixaria? Você acha que era diferente na barriga do peixe? Ele se sentiu no inferno. E ele orou exatamente assim. Ele orou a Deus de dentro do Sheol, do inferno, porque ele achava que ele ia morrer. Né? Provavelmente até ele achava que já estava morrendo ali. Entendeu? Não era fácil a vida de Jonas. Esses 4 dias e 4 noites foi um inferno para ele. Mas Deus, 3 dias e 3 noites, é isso aí. E Deus fez isso, não é? Deus fez isso para poder forçar o servo dele a fazer a vontade de Deus. Lição para a gente. Não brinque com uma ordem que Deus te dá. Ele é soberano. Mais do que acabar com as suas redes sociais, mais do que prender você, Ele pode fazer você obrigatoriamente obedecer a Ele.
Ele tem poder para isso. Entendeu? Então, não brinque com o chamado de Deus, com a vontade de Deus. Isso é coisa muito séria. Segundo tópico aí. Jesus Cristo confirmou a realidade histórica e a importância de Jonas também aqui nas passagens, quando ele respondeu àqueles que pediram um sinal da sua vinda, né? Ele usa Jonas aqui como personagem real, que de fato ele usou como exemplo para esses escribas e fariseus. Terceiro destaque. Nínive era a capital do Império Assírio, ficava a quase 1000 quilômetros de Israel, necessitando de uma viagem longa até chegar lá. Mas ele então foge para Tarso, como nós já conhecemos a história, não é? Jonas foge. E com isso Deus o obriga a fazer a sua vontade. Quem era o povo de Nínive? Era um povo sensual, promíscuo, adúltero, os seus exércitos cruéis e sanguinários. Jonas sabia disso. Jonas queria esse povo exterminado, porque era um inimigo terrível de Israel. Era um povo realmente pagão. Entendeu? Jonas não queria esse povo vivo. Por isso que ele se recusa a obedecer o chamado de Deus. Mas por mais inverossímil que seja o chamado de Deus, ou que seja a missão que Deus te deu, se foi Deus que te deu, você sabe disso, não tem dúvidas, cumpra a missão que Deus te deu. Ponto final. Não tem conversa. Entendeu? Porque o preço a se pagar por fugir de Deus é um preço alto. Ninguém consegue fugir de Deus. Nem Adão, depois de pecar junto com Eva lá no Éden, tentou fugir de Deus. Ninguém consegue fugir de Deus. Deus acha todo mundo. O GPS de Deus, ele está atualizadíssimo, ele é perfeito. Ele te acha onde você estiver. Entendeu? Bom, é interessante o contraste entre os ministérios de Jonas e Jeremias. Jonas, contra a sua própria vontade, pregou durante um pouco tempo, numa curtíssima mensagem, e toda a cidade ímpia de Nínive imediatamente se converteu. Jeremias, amando intensamente o seu povo e ministério, pregou durante décadas uma insistente mensagem de arrependimento, e Israel não o escutou. Então o povo de Deus se mantendo alheio à mensagem de Deus através do profeta Jeremias durante anos. E Deus sempre prolongando, dando outra chance e se prolongando. Jonas, numa mensagem curta, num tempo curto, fala contra a sua vontade e toda a nação ímpia e pagã de Nínive se converte. As contradições aparentes que a Bíblia nos traz. A afirmação de Jonas, capítulo 3, versículo 10, onde o texto diz que Deus se arrependeu, é uma figura de linguagem, né? É um hebraísmo que aparece aqui no texto bíblico, deve ser entendida como essa figura de linguagem. Não que Deus se arrependeu como nós nos arrependemos, né? Porque na nossa concepção, a gente se arrepende porque a gente errou. Então, eu errei, cometi um vacilo aqui, intencional ou não, mas eu errei, então eu me arrependi do meu erro e vou consertar, vou tentar acertar a minha vida aqui. Não é, claro, que não é nesse sentido que Deus se arrependeu, não é. Aqui é uma figura de linguagem chamada antropopatismo. Patia tem a ver com sentimentos, e antropo é homem. Então, a atribuição a Deus de sentimentos humanos, para poder aproximar o nosso entendimento de como Deus é. Não é? O próprio Deus faz assim. Ele se aproxima de nós usando termos que nós conhecemos bem. É como você vai falar com uma criança de 2, 3 anos. Você se abaixa ao nível dela e fala uma linguagem tentando imitar aquela criança, né, para ver se consegue se comunicar com ela. No mundo adulto é até meio ridículo ouvir adultos fazendo assim, não é? Mas é assim que tem que ser para poder se comunicar com crianças. Deus faz assim. Então, antropopatismos como esses é uma forma de Deus se agachar e falar no nível que a gente possa compreender. Tá bom? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você.
Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. É assim que Deus faz. Então, Deus se arrependeu não é no mesmo sentido que nós usamos para nós. É no sentido de que Deus mudou de atitude. Deus não muda em sua essência, mas Ele muda de atitude. Ele muda de ação, tá? Ele muda o curso da sua ação. Por isso que a gente ora. Porque se Deus, de maneira alguma, hipótese alguma, mudasse o curso da sua ação, não adiantava eu orar. Por que adianta eu orar? Porque eu posso sim convencer Deus a mudar o curso da sua ação que Ele havia determinado antes. Entendeu? Veja o poder da oração. Você consegue mudar a atitude do Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Percebeu? A importância da sua oração. Sétimo destaque, ainda Jonas. Acho que é Jonas, né? É isso mesmo. A tradição judaica afirma que Jonas era o filho da viúva de Sarepta, que foi ressuscitado por Elias. Não há provas bíblicas desta afirmação, é apenas uma conjectura judaica, né? Mas cronologicamente isso seria possível, sim, do ponto de vista cronológico. Mas daí a dizer que era ele, fica por conta da tradição judaica, tá? Bom, agora os destaques em Miqueias. Certa ocasião, a profecia de Miqueias salvou o profeta Jeremias. Miqueias então profetizou, Jeremias estava em papo de aranha, como nós já conhecemos, ele estava preso, estava ali preso, né, por Jeroboão II. E então a profecia de Miqueias provoca a libertação do profeta. Você pode ler lá no capítulo 26. É linda a verdade de que Deus afasta de sua presença para sempre os nossos pecados confessados e deixados, lançando-os no fundo do mar. Miqueias fala isso, né?
Quem conheceu de perto o fundo do mar era Jonas. Mas Miqueias é que fala dessa figura de linguagem, dizendo que Deus lança no fundo do mar todos os nossos pecados confessados, como está em Provérbios 28. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá? Muito bem. 10º destaque aí. Miqueias ensina que Deus não se deixa enganar por uma religiosidade de aparências, e nem requer de nós algo complexo e misterioso, mas sim vida prática, justa, coerente com a justiça dele, coração amoroso, compassivo e misericordioso no trato com o semelhante, convivência e relacionamento e humildade diariamente com o próprio Deus. Então veja aí, a fé judaica que nos foi herdada, nos foi passada também pelo cristianismo, é uma fé prática. Você demonstra a praticidade da sua fé e o modo como você ama a Deus no seu dia a dia. Entendeu? Não adianta você botar um perfume caro, botar suas roupas esvoaçantes para vir na igreja no culto domingo. Entendeu? Você vai pressionar as pessoas, mas Deus se impressiona com o que está no seu coração. E com o jeito como você se coloca ao longo dos seus dias, durante a semana, não apenas no domingo. Essa religião de aparência de nada adianta para Deus, porque Deus sonda o coração. E a beleza que Deus quer ver não é a beleza dos seus babilaques e enfeites, né? A beleza que Ele quer ver é a beleza de caráter que está dentro de você, tá bom? 11º destaque. Destaque 11. É Miqueias que anuncia a cidade natal do Messias, servindo de bússola aos magos do Oriente para encontrar e adorar o Senhor Jesus. É Miqueias que fala que o Messias nasceria em Belém. Belém Efrata, uma vilazinha pequenininha, minúscula. Todo mundo conhecia todo mundo ali. Você imagina a fofoca que era quando Maria chega com José grávida e não era de José a criança. A fofoca que era, não apenas em Nazaré, onde eles moravam, mas em Belém também, que era a cidade natal. Entendeu? Uma situação de preconceito social ali que você não faz ideia, que Jesus levou toda a sua vida humana. Preconceito social e o estigma de ser um filho bastardo de Maria. Cristo levou esse estigma social toda a sua vida. Tá? E é Miqueias que aponta aqui que o Messias nasceria em Belém. 12º destaque. Aproveitar-se do poder em qualquer uma de suas formas para subjugar, injustiçar e oprimir o pobre é trazer sobre si a ira do Senhor. É a síntese mais objetiva da profecia de Miqueias. É interessante o esforço desta lição com o anúncio messiânico de que ele viria de Belém, cidade pequena, aparentemente fraca. E aqui vem o modus operandi de Deus, o modo de Deus operar, de Deus agir na humanidade, no mundo. Não é? Deus sempre escolhe os mais improváveis. Ele escolhe os mais fracos, os mais pobres, os mais feios. Veja que eu tenho algum tipo de vantagem nesse ponto, né? Deus trabalha com os pobres, feios, fracos, não é? Deus escolhe esses. Por isso que Jesus nasceu numa manjedoura, não foi num palácio, num lugar pobre, numa cidadezinha de Belém, que era uma cidadezinha mal vista pelo resto da cidade lá em Israel. Não é? Era pequenininha, era fraca. Não tinha muita importância. Deus, de propósito, escolhe pessoas, lugares e ações desse tipo, onde Deus se esconde nos lugares mais improváveis. Cabe a gente estar com a mente ligada, com o coração ligado, com os olhos espirituais abertos para enxergar o agir de Deus em situações improváveis da nossa vida. Entendeu?
Bom, e essa questão da justiça social é muito importante aqui para Miqueias. Lembrando que justiça social bíblica não tem nada a ver com movimentos sociais, tá? Movimentos contra isso, contra aquilo, contra racismo, contra gays, contra isso, contra aquilo. Não é disso que a gente está se referindo. Aqui é ação social direta para ajudar ao menos desfavorecido, ao pobre. Ainda que, de uma forma ou de outra, você acaba lidando com situações transversais, que aí entra, sim, racismo, preconceito social, mas são situações transversais. Não está no cerne da questão. O cerne da questão, sempre a Bíblia vai dizer que o cerne da questão que leva a pessoa à pobreza e à própria injustiça social, de um modo geral, é o afastamento de Deus, é o pecado. Isso independente de cor, de raça, de sexo, se é homem ou mulher, independe disso. O afastamento de Deus faz, inclusive, com que pessoas ricas se tornem miseráveis. Entendeu? Que necessitem de uma palavra e transformação do próprio Jesus. Ontem, no meu canal do YouTube, você pode assistir hoje se quiser, eu lancei um estudo bíblico, uma exegese gravada para o YouTube, sobre a história de Zaqueu. Eu tratei disso. O homem rico, mas miserável, que foi alcançado por Jesus, independente da sua condição social. Ele era milionário, mas ele era praticamente um político corrupto. E a pergunta que eu coloquei lá no vídeo para chamar a atenção, será que há salvação para políticos corruptos? Veja lá. Se você se interessou, procura lá no YouTube o meu nome, Davidson Bignon. Você vai achar o meu canal e vai estar lá o estudo bíblico que eu lancei ontem, chamado Zaqueu o Puro. Você vai entender por que o título é esse. Você vai entender também, tá ok? Busca lá, vai complementar o que a gente falou aqui agora. Bom, agora para fechar, o 13º destaque, Cristo em Jonas. Jonas era um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele foi para o ventre do peixe. Simbolicamente, ele ficou no inferno, lá na morte, lá 3 dias e 3 noites. Que até bem que o João me consertou aqui, né? Não era 4, era 3. E depois ele foi cuspido pelo peixe. Era um símbolo também da morte e da ressurreição de Cristo. E o próprio Cristo usa a figura de Jonas para poder estar simbolizando e demonstrando, está ilustrando o que aconteceria com ele na sua morte e ressurreição. Também usa Jonas para falar do fim dos tempos, enfim, sobre o juízo de Deus e tudo isso aí. Cristo em Miqueias. Miqueias anuncia a cidade natal do Messias, Belém, servindo de bússola aos magos do Oriente, portanto, para poderem alcançar, e mesmo esses magos pagãos, nenhum deles ali era de Israel, pagãos, mas estavam mais ligados às profecias de Israel do que os sábios de Israel. Entendeu? Nem sempre os especialistas estão realmente cumprindo com o seu papel. Especialistas também têm viés. Especialistas também têm preconceito, como foi o caso desses doutores da lei que não perceberam o nascimento de Jesus, apesar de tantas profecias apontando para isso. E foi preciso que reis magos, a gente não sabe quantos, a tradição católica diz que são 3, por causa dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra, mas deu até nome para eles, Baltazar, Belchior, não sei o quê. Nada disso era na Bíblia. Tá? São reis, mais de um, porque está no plural, mas não sabemos quantos. Sabemos a quantidade de presentes. Todos os presentes simbolizando a realeza para Cristo, tá bom? Mas não sabemos a quantidade exata dos reis. O fato é que esses magos, pagãos, estudiosos, sábios, mas pagãos que não adoravam a Deus, perceberam coisas que os doutores da lei não perceberam. E não apenas coisas e detalhes, mas o que era mais importante, que era a vinda do próprio Messias de Israel. Percebeu?
Siga sempre os especialistas, mas não confie cegamente neles. Eles não sabem de tudo também. Ok? Muito bem. Nossa base aí, Bíblia Sagrada, que você já conhece. Seria muito estranho se fosse o livro de Mórmon, se fosse outro livro sagrado que não fosse a Bíblia. Não é? E o livro de Ângelo Gagliardi Júnior, Panorama do Antigo Testamento, que a gente está quase acabando de terminar esse livro inteiro. Ok? Está quase lá. Falta somente 2 aulas. Tá bom? Agora, cadê o Roque? Roque está aí? Está pronto, Roque? Rahai. Quero saber das perguntas. Rahai, Hihi. Vamos lá. Perguntas. Primeiro, sempre são os seminaristas, porque eles são obrigados a perguntar. Né? Vai lá, seminarista. Perguntem. Diga. Pastor, o senhor colocou ali naquele momento ali de Jonas, né? O senhor até pontuou, né? A questão de fugir do propósito de Deus, do que Deus te manda fazer, e ele fugiu, e não adianta fugir, porque Deus é soberano e a vontade dele vai ser feita. Às vezes, a gente, com a nossa mentalidade humana, a gente imagina assim, Deus é soberano, então ele vai me obrigar a fazer aquilo ali. Parece que a gente está falando de um Deus tirano. E aí a forma que a gente tenta comparar um pouco Deus com o nosso sentimento, e Deus é diferente, a forma dele pensar e dele agir é diferente. Então, ainda que a gente veja essa forma de Deus agir, que a vontade dele vai ser soberana e que isso vai ser feito, eu acho que é interessante a gente pontuar que ainda assim, isso é amor e misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque a gente vê ali em Jonas, que ele manda Jonas para lá, embora Jonas não quisesse ir, ele leva Jonas lá, Jonas faz o que Deus havia determinado para ele, mas ainda assim Deus também tratou de Jonas, então Deus também cuidou de Jonas. Então, essa forma de Deus agir também é amor e cuidado de Deus sobre nós, e não um Deus tirano que obriga a gente simplesmente a fazer o que ele quer, mas também é amor. É só um comentário, né? Um detalhe ali sobre... Interessante, por quê? Porque a gente tem uma visão muito errada do que é a justiça de Deus e a soberania divina. O ser humano não foi feito para ter liberdade total. Não foi. O ser humano, na constituição dele, ele foi feito para servir a alguém. E servir aí é ser escravo. É ser escravo mesmo. A nossa psique foi feita para isso. Por que eu digo isso? Porque quando dizemos que Cristo nos libertou, Ele nos libertou de uma escravidão muito ruim para nós. Né? Uma escravidão que nos traz... todo aquele peso, né, de uma escravidão ruim, pesada, sofrida. Mas ele nos leva para uma escravidão que é suave. Eu vou explicar para você. Como que a gente diz que a gente é de Deus? A gente é o que de Deus? Além de filho, é o quê? Servo de Deus. Na nossa cabeça, a gente faz diferença entre o cara que é servo e o cara que é escravo. Porque a palavra escravo, o título escravo, ele é mais pesado. Não, então eu vou só avisar, eu não sou escravo, eu sou servo. Só que, biblicamente, não tem diferença nenhuma. Essa diferença a gente faz só de significado para tentar atenuar na nossa língua portuguesa. A palavra hebraica é eved. Eved tanto é servo quanto escravo. A palavra grega também para servo e escravo é a palavra doulos, que também é servo e escravo, tanto faz. Então, se você se considera servo de Deus, você é escravo dele. Só que é muito melhor, como Jesus disse, né, que a troca de fardo, né, porque que Jesus disse, lançamos sobre Jesus o nosso fardo ruim, pesado, que é carregado por causa do pecado, né, e tudo mais. Então, esse fardo pesado é lançado para Cristo e Ele me dá o fardo dele que é leve. O texto bíblico diz assim, ou seja,
O ser humano não foi feito na sua constituição para andar sem fardo nenhum. Só que é melhor eu andar com fardo leve do que com fardo pesado que me machuca, que me maltrata. Entende? Você prefere ser escravo de um Deus que te ama, que também se coloca como seu pai e que quer o seu bem? Ou você prefere ser escravo de Faraó, que só quer arrancar o seu couro para você produzir mais tijolos e construir as pirâmides que ele queria? É uma questão de escolha. Você pode escolher servir a Deus. E você vai ser escravo dele. Ou você pode escolher ser escravo do diabo. Com todas as formas que ele usa para te enganar, para dizer que você não é escravo de ninguém. Mas você é escravo de uma ideologia, você é escravo das suas próprias vontades e desejos. Às vezes você é escravo da sua riqueza, às vezes você é escravo da sua pobreza. De alguma forma você vai ser escravo. De alguém você vai ser escravo. Eu prefiro ser escravo de Deus. É muito melhor para mim. Entendeu? Vamos lá, quem quer perguntar aí de novo? Mais 2 seminaristas aí. Tá bom, vai lá. Pastor, quando você estava falando que Deus escolhe os feios, eu olhei para você e falei, rapaz, faz sentido. Deus me escolheu, viu? É a confirmação de que Deus me escolheu. Percebeu? É isso aí. Pastor, assim, é uma dúvida que eu tenho do ponto de vista da aceitação do livro de Jonas. A gente, quando olha para o livro de Jonas, a gente vê uma coisa peculiar que a gente não vê em outros livros. Jonas salvo engano, é o único livro do Antigo Testamento no qual você vê um profeta ser enviado para pregar arrependimento para um rei ímpio, oferecendo uma cidade inteira ímpia. Exatamente, oferecendo salvação de uma condenação para um povo que não era o povo dele. Como que foi para o judeu, no caso... Para o Jonas também. Exatamente. Não para o próprio Jonas, eu estou falando em períodos posteriores. Como é que foi aceitar a inclusão do livro de Jonas no cânon do Antigo Testamento? Boa pergunta, boa pergunta. Isso é uma quebra de tabu, e Deus fez isso várias vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E também falei sobre isso nesse vídeo do Zaqueu lá, das quebras de tabus sociais que Deus faz. Essa era uma delas. Deus chamou Israel para ser o povo escolhido? Chamou. Israel era propriedade peculiar de Deus, era o povo lá, né, da aliança, era. Isso não fazia de Israel um povo exclusivo no sentido de ele se distanciar tanto do mundo a ponto de ele ser uma casta superior. E o mundo é ralé, que tem que sofrer mesmo, que tem que morrer, perecer todo mundo. Isso era uma distorção que aconteceu, até por causa do pecado, ao longo da história do próprio Israel. E Deus quis consertar isso. Como é que ele consertou? Usando histórias, usando servos, né, que nós já aprendemos hoje que servo e escravo é a mesma coisa, como no caso Jonas também, para ir quebrando esse preconceito cristalizado no coração nacional de Israel, né? E porque desde o chamado de Abraão, Deus falou, bendito aqueles que te abençoarem, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde o começo, Deus quis atingir o mundo inteiro com o seu amor, com a sua palavra, através de um povo, através de uma linhagem, para chegar até o Messias, né, para funilar até o Messias. Mas através de Abraão, ele separa um povo, ele abre os horizontes desse povo, e esse povo, então, sendo trabalhado por Deus, ia funilar até chegar ao Messias, e o Messias novamente abrir para alcançar o mundo inteiro. Não é? Deus cumpriu, no final, Deus cumpriu e fez com que Israel cumprisse o seu papel, assim como Jonas também cumpriu o seu papel a contragosto. Mas Israel, mesmo a contragosto, mesmo rejeitando, inclusive, o próprio Messias, ainda hoje, Israel acabou, no final, cumprindo
o que Deus queria que Israel cumprisse. Teve dificuldade, com certeza teve. Não apenas pela história, assim você vai cansar o rock, cara. Não apenas pela história inusitada em si, né? Que é uma história que parece muito uma história fictícia, não apenas por isso, mas também por essa quebra de paradigma social. E é o modo como Deus sempre quer trabalhar com o seu povo, né? Deus quebra os nossos estigmas sociais. É importante a gente se ligar nisso, mas isso é importante. Deus vai, inclusive, quebrar estigmas sociais que nós temos hoje. Lembra que falaram lá sobre Jesus? Será que vem coisa boa de Nazaré? Porque Jesus era de Nazaré. Entendeu? Porque tinha um preconceito contra a região. Então, a gente precisa também se atentar para isso. Da onde a gente menos espera, Deus pode estar ali usando alguém que a gente menos esperava para falar e tratar com a gente. Eu já tive experiência disso na minha vida. Entendeu? De Deus usar alguém que eu não esperava, que eu tinha preconceito, para quebrar alguns tabus que eu tinha. Quando quebrou, eu consegui algumas respostas de orações que eu vim orando há anos. A Igreja do Paraíso, também, onde eu era, também vinha orando há anos. E Deus resolve ali, quando alguns paradigmas foram quebrados. Mais alguma pergunta aqui? Diga aí, meu irmão. Só falar. Bom dia. Bom dia, diga aí. A minha dúvida, quer dizer, veio a confirmar algumas coisas. Eu estava conversando com minha esposa esses dias lá em casa, quando você falou que Deus, ele muda quando a gente ora, em termos de... Ou seja, Deus está com o propósito de fazer uma coisa na sua vida, tipo assim, né? Ou uma cura, de repente eu creio até mesmo em uma cura, proposta de trabalho, alguma coisa, e Deus vai e muda. A intenção dele de fazer, por causa da sua oração, Deus muda e faz diferente. Quando não está em algum decreto soberano de Deus. No caso de Jonas, que tinha que pregar para Nínive, o decreto soberano de Deus é que ele pregasse. Então Deus fez com que ele chegasse lá. Enviou até o peixe para engolir o cara, entendeu? Então, quando não está dentro de um decreto soberano de Deus, ele pode mudar, sim, de acordo com a sua oração. Só quando estiver dentro de um decreto soberano é que não há mudança. Aí é você se submeter e tentar sobreviver de maneira... passar pela prova, né, dando glória a Deus, como o nosso ex-cantor lá cantava, né? Sim. Passar pela prova dando glória a Deus. Vai lá. Glória a Deus. Mas, tipo assim, a gente, às vezes, faz certas orações servindo para nossas vidas de hoje, para a pessoa ser curada. Tipo, eu tenho alguma pessoa querida, eu oro para que Deus venha curar. Mas eu tenho que orar afirmando, poxa, Deus, cura essa pessoa em nome de Jesus. Não, mas eu tenho que orar segundo a vontade de Deus. Pedindo a Ele. Para que seja primeiro, se for da tua vontade, né? Segundo a tua vontade. E esse dia eu estava conversando. Deus em todo momento. Exatamente, eu estava conversando com minha esposa sobre isso, foi ontem de ontem. Amor, por isso nós temos que orar, uma situação que aconteceu, e a gente oramos para que Deus fizesse, Deus fez. Quer dizer, então, que tem que prevalecer a vontade de Deus. Nós sempre temos que orar segundo a vontade de Deus. Isso aí que você trouxe hoje me veio a me lembrar do que eu e ela conversamos. Amém. Trouxe uma lição. Muito bem. Mais alguma pergunta? Comentários? Não? Tranquilo? Vamos lá então? Vamos almoçar? Clamar ao Senhor que nos abençoe, que nos ensine, nos ajude a entender de fato as lições dos dois profetas, Jonas e Miqueias. Então, na semana que vem, se Deus nos permitir, 3 profetas, tá bom? Então, Jonas e Miqueias. Agora, Naum, Abacuque e Sofonias, semana que vem, e depois, Ageu, Zacarias e Malaquias, aí fechamos todo o panorama do Antigo Testamento, ok? Vamos falar com Deus, então. Pai, nós te exaltamos
pelo privilégio que tivemos de te adorar, de te agradecer, de colocar, Senhor, a nossa vida no teu altar. Continua falando conosco, nos ensinando, Senhor, as verdades bíblicas acerca, inclusive, desse tema importante, o tema da justiça social, como aprendemos aqui com Miqueias. Ajuda-nos também a entender, ó Pai, as lições de Jonas, de estarmos despindo de todo o preconceito social para estarmos cumprindo realmente a Tua vontade soberana. Então, trata conosco, nos abençoa, nos dá um dia de paz e uma noite, ó Pai, também de retorno aqui para a Tua casa para adorarmos a Ti, logo mais à noite. Fala conosco, nós assim clamamos a Ti, pedimos, em nome de Jesus, hoje para sempre. Amém e amém. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.